Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado, hoje dia 23 de junho, mais uma terça-feira e vamos aí para as nossas atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem? Bom pessoal, Ibovespa no momento trabalhando em alta de 0,70, tá? Por enquanto marca fundo na região de 168 mil pontos, né? Região de fundo de curtíssimo prazo. Testando região de resistência de curtíssimo prazo, tá? Que é exatamente esse ponto de referência, tanto do topo anterior e média móvel de 20, que funciona como uma resistência dinâmica, tá? Então ele vem para testar essa região. Caso ele faça o rompimento dessa zona, abre espaço para quem sabe voltar lá na região dos 176, 177 mil pontos, tá? Tá no ponto aqui importante, né? O ponto aqui mais de trava, né? Vamos dizer assim, que é o ponto ali de decisão. Como eu disse, a maioria dos papéis estavam esticados na ponta da venda e por enquanto, até o momento início de semana, lembrando que de quarta-feira até sexta-feira nós temos uma agenda econômica bem movimentada. Então, ontem, segunda e hoje, terça, foi um dia mais positivo para a nossa bolsa, sem muita volatilidade, mas um dia mais positivo. A maioria dos papéis que estavam em forte baixa, né, fazendo uma leve correção, tá? Ibovespa, então, hoje trabalhando o movimento para cima, enquanto que nós temos o dólar também para cima, tá? Então, vale esse ponto de atenção, tá? O dólar negociando a uma alta de 0,84, abre espaço para testar a região de resistência de curtíssimo prazo nos 5.230, ganhando essa região, o dólar vem buscar provavelmente, né, a região aqui dos 5.300, tá? Que é essa linha de tendência de baixa de médio prazo que vem desde 2024. Olhando Petro e Vale, que são os dois papéis mais relevantes da nossa bolsa, nós temos Petrobras fazendo um leve repique por enquanto, volume bem baixo, tem gap para ser fechado nos 40,83, lembrando que média móvel de 20 funciona como resistência e também como um suporte dinâmico. E nesse momento, região de resistência de curtíssimo prazo na faixa dos 40,70, que é exatamente na mesma faixa de fechamento de gap. Tá? Por enquanto, ainda não vejo nada para ser feito aí na Petrobras, movimento bem fraco. Inclusive, cara, o retorno nessas médias pode ser um bom ponto para pensar em vendas no papel, tá? Vale 3 segue dentro de uma reacumulação em topo, para baixo suporte do 77, abaixo mais amplo 74, para cima resistência de curtíssimo prazo 84 e principal de reacumulação 87,87. Olhando o cenário internacional, bem negativo, tá pessoal? Bem pesado na venda do cenário lá fora. Nós temos o Nasdaq negociando uma queda de 3%, podendo inclusive dar sequência na movimentação para baixo, que ele não renova essa máxima, deixa mais um topo descendente e quebra o seu último fundo. Ou seja, correções para essa região sugerem a possibilidade dele engatar o movimento mais para baixo. O S&P 500, mesma situação. Topos descendentes, né? Aqui nós conseguimos até já alinhar esses topos, olha. Uma linha de tendência de baixa no curtíssimo prazo por enquanto. O mesmo cenário ali do Nasdaq, tá? Qualquer pullback para essas regiões sugere possibilidade por enquanto de continuação de baixa. Mas vale lembrar, mais uma vez, a partir de amanhã até a sexta-feira nós temos uma agenda econômica movimentada, principalmente nos Estados Unidos, não só aqui no Brasil, tá? Então acredito que vá mexer bastante aí com os mercados até o fechamento do pregão de sexta-feira, ok? O Dow Jones, né, setor industrial, segue mais reacumulando em topo, um pouco mais forte do que os outros dois índices, quem sabe possível formação de fundo ascendente. Nós temos o DXY, ou seja, mais uma vez o dólar segue ganhando força contra... Deixa eu só ver um negócio aqui. Contra o resto aí do mundo no momento, tá? DXY subindo significa um dólar mais forte. E aí, em contrapartida, o que a gente vê são os outros mercados trabalhando no campo negativo.
Tá? O minério de ferro tá lá na corda bamba se segurando. Hoje 0,89 de alta apenas no limite aqui dessa zona de suporte, né? Do megafone também, mas por enquanto ainda bem fraco. O Brent 0,35 negativo, mais parado, enquanto que nós temos o ouro negociando uma queda de 1,66. Já a prata uma porrada mais forte, negociando a 5% de queda, tá? Para baixo, cara, a prata mira a região de 58 dólares, tem um ponto aqui de interesse. E agora fundo mesmo, só lá embaixo, tá? E fundo mesmo, 48 dólares e depois a região dos 45, ok? Inclusive são boas regiões aqui onde eu vou avaliar defesa compradora. Mas por enquanto, tendência de baixa no curtíssimo prazo, tá? Se a gente for passar a linha aqui desse processo de correção no momento, olha, ele joga aqui uma linha de retorno exatamente próxima a essas faixas mais aqui para baixo. O ouro já foi. Ethereum, as criptos também negociando mais fraco, tá? Ethereum cai 4% no dia de hoje, mercado de risco aí tomando mais pancada, né? Ethereum tá travado no seu último fundo, olha. O último fundo que foi perdido agora funciona como resistência por enquanto, marcando o ponto principal de defesa dos vendedores aí nessa faixa do 1.800, tá? Para baixo tem fundo no 1.500, abaixo de 1.500 mira a região de 1.300. Bitcoin mesma situação, tá mais fraco. Em caso de pivô, perda de 59 dólares, ele pode querer dar uma acelerada mais para baixo. E aí, o que vai demonstrar que os compradores querem defender essa região que por enquanto não tem absolutamente nada que demonstre isso, seria ele perder esse fundo e voltar a negociar forte acima aqui das duas médias de referência no tempo gráfico diário, que fica lá na casa dos 71 mil pontos. Tá? Por enquanto não é o mais provável de acontecer. Nós temos Solana com uma queda de 4%, mesma análise de Ethereum e Link idem. O cenário das commodities, tá? Segue aí mais pesado na venda. Nós temos o ouro negociando em média 3,5% para baixo, o cobre negociando em média aí mais forte 7% para baixo, tá? A prata negociando em média 6% para baixo, urânio negociando em média 3,5% para baixo, alumínio também pesado na venda hoje, caindo em média 4,5%. Platina caindo 2,5%, níquel caindo 2,5%, lítio também mais pesado, caindo aí 4%. Lembrando que, só para efeito de comparação, que eu vou mostrar nessa ação de mineradora de prata, ele serve para a maioria dos papéis, tá? Dos metais. A maioria, tá, pessoal? Como subiu direto, olha, desde 2024 ali do final, o único impulso de alta. Então, se a gente fosse considerar 50% desse impulso todo, seria que mesmo que houvesse uma correção, ou seja, de 50% do preço atual, seria ver os ativos corrigir 50% no preço, tá? Olha, preço atual até a região de 50% de todo esse impulso, 66%, tá? Ou seja, tendência de longo prazo, que é a tendência primária, de alta, a secundária entrando ali numa correção, numa reacumulação, né? Gráfico semanal começando a ficar mais lateral em topo, e a tendência terciária uma tendência mais para baixo, ou seja, tendência de curtíssimo prazo para baixa, tendência de médio prazo reacumulando lateral em topo, tendência de longo prazo sugerindo possibilidades de correção, inclusive com drawdown grande. Tá? E isso serve para todos os ativos do setor de metais, considerando esse forte impulso de alta. Porque se a tendência é de alta, o que eu estou buscando na minha carteira de médio prazo é a possível formação de fundo ascendente nessas regiões mais para baixo, tá? Então, ó, impulsiona uma perna de alta, processo de correção que pode gerar um drawdown de até 60%, e nessas regiões buscar por confirmações de entrada, ok? Inclusive até lá pode vender no curto prazo, tá? Enfim, cenário bem pesado.
Voltando para a nossa bolsa, análise das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances, lembrando aos senhores que caso queiram ver análise de qualquer ativo, só deixar nos comentários e eu sempre trago análise para o dia seguinte, caso queiram tirar alguma dúvida, enfim, também fico sempre à disposição de vocês. Mafrig sobe hoje aí 7,33, tá? O volume está dando uma melhorada, ele está lá na extremidade dessa região de lateralidade em topo. E, cara, pode ser sim um ponto para buscar por compras de curtíssimo prazo, tá? O OBV ainda fraco, o MACD virado para cima, mas por enquanto nada de um pullback, mas trabalhando aqui o cenário de congestão, né? Próximo às regiões de suporte, com confirmações eu posso trabalhar compras e uso ponto de referência na resistência como venda. E os 50% também dessa região como um ponto ali de atenção. Tá? Então, por enquanto, o Mafrig está mais próximo da região de suporte. Hoje entra pressão compradora no papel, né? Falta dar uma melhorada no volume, mas nós temos o movimento aqui. Olha, caso ele faça o fechamento assim, poderíamos marcar a máxima e mínima dessa barra no tempo gráfico diário e lá para os 60 minutos, nos dias seguintes a essa semana, podemos buscar por confirmações de compra em eventual pullback. Olha. Então, 60 minutos fica mais claro. Para baixo, para baixo, para baixo. Região de suporte de uma consolidação ampla de um tempo gráfico maior. Gera a mínima, rebate para cima, quebrando a expectativa de baixo, que era topos e fundos descendentes. Faz mais uma correção. Não renova fundo de curtíssimo prazo, deixa um fundo mais alto e renova a máxima de novo. Olha. Ou seja, avaliar a característica dessa correção, caso ela houver, e nessa região dos 15,80, 15,61, quem sabe dê possibilidades de entrada no curtíssimo prazo, tá? E aí você pode trabalhar o topo aqui antes de 50%, olha, na faixa dos 17,80 como o primeiro alvo da operação, tá? Região aqui dos 17. Ok? Aí ficaria ali uma região para buscar por possibilidades de compra, com um stop de 3,87 e o primeiro alvo lá em cima de 11,5. Tá? Só de considerar o topo que por enquanto está aqui nesse momento no preço atual, já dá 4,95, um pouquinho mais do que 1 para 1. Tá? Esse cenário que eu observo aí em Mafrig. Viva hoje sobe 4,64, o volume está bem borocochô ainda, MACD não tem nada. Vamos ver se no semanal está longe das de curto prazo, está longe, né? Então média móvel de 10 aqui, já está próximo, então por enquanto eu não vejo compras lá no tempo gráfico diário. Só um pullback, volume ainda fraco, pontos para buscar por validações de venda, não que necessariamente vá da venda. Mas essa região aqui, cara, 26,30 pode ser um bom ponto de trava para venda. Tá? Todas as médias do tempo gráfico semanal passam nessa região. Fundo anterior, que vem sequenciado de uma barra grande de agressão vendedora que quebra essa tendência de alta, né? Inclusive com ombro, cabeça, ombro em topo. O pivô que quebra essa estrutura de alta é com essa agressão de venda nessa barra que passa também nessa região. Ou seja, a região de 25,90, cara, é uma zona onde pode dar possibilidades de venda. Tá? E aí, assim, se aqui eu vou buscar vendas, o preço para chegar dessa região até lá, eu posso, sim, buscar por validações de compra. Agora, o cenário é o que eu comentei lá no vídeo de sábado. Eu tenho cenário que me sugere compras no curto prazo? Cara, eu ainda não vejo, apesar dessa alta, tá? Acho que o volume tem que dar uma melhorada, mas ele vem abaixo desse fundo aqui embaixo. Se a gente for olhar os 60 minutos, para olhar o intraday, olha, não é um papel muito agradável, né? Nos 60 minutos, olha. Talvez na extremidade aqui, olha. Não sei que deu alguma coisa, tá? Fora isso, eu não vejo nada, que seria aqui nessa região, ó. 21,20. Tá? Primeiro alvo de curtíssimo prazo, inclusive média móvel de 50 ali no tempo gráfico diário mesmo, alinhado com outro topo aqui para trás, ó. Pode ser uma operação. Tá? Mas assim, tem algo claro, meu Deus do céu. Não. Não tem. Uzi Minas segue pesado para baixo, né? Depois de
subir pra caramba, voltar acima do topo dos R$ 10, eu ia agora iniciar a correção. Né? Ponto principal que eu vejo de suporte para Uzi Minas, só lá embaixo na região de R$ 7,50, R$ 7. Tá? Por enquanto ainda não vejo nada. Toda essa região aqui para baixo também dá para considerar, ó, toda essa faixa. Ok? Para Uzi Minas. Por enquanto não tem nada para fazer. Impossíveis correção, você pode procurar por vendas também. Por enquanto, o primeiro ponto para avaliar vendas é a região ali dos 9,80. E aí você pode utilizar mais uma vez média móvel de 20 como referência dinâmica de resistência. Por enquanto, 9,93 ali é o ponto. Tá? Magazine pesadíssima para venda. Todas as médias, né, cara? Uma avalanche aqui para baixo. Não segura no fundo principal desse triângulo. Pesa para baixo e o papel começa a mirar 374. E eu comentei que aqui seria o limite para quem tivesse comprado por qualquer custo, cara. Abaixo de 5,25 era stop, tá? O papel não respeita, cai mesmo esticado, sem pretensão de cair. Agora, eu vou comprar? Não. É óbvio que não. Eu vou vender? Cara, eu também não vejo venda enquanto não fizer um pullback no mínimo na média móvel de 20. Ó. Então já temos os pontos onde nós avaliamos vendas nas 3 últimas semanas, mas que o papel cagou para análise. Ó. Não voltou. Fez correção curta aqui embaixo e na cara do suporte, nem ligou, bateu para baixo. Ok? Então segue caindo, sem pontos para vender e muito menos para comprar. Agora, se a gente fosse fazer uma análise dessa quebra do último movimento aqui, olha. E aí, deixa eu tirar essa média. Eu vou pegar esse topo, que foi o último topo que rompeu essa máxima, e a quebra desse fundo, só para que vocês saibam de onde é que eu estou puxando os pontos, tá? Então, 100% aqui. Santa paciência. 0% aqui. Próximo alvo, considerando a última quebra dessa redistribuição, a região dos 4,19. Depois lá nos 3,70. E quem sabe nessas regiões soltem o elástico do papel. Tá? O que eu quero dizer com solta o elástico é ver se ele faz uma correção lá no tempo gráfico menor, porque por enquanto, cara, olha o semanal, ele vem caindo 3 meses consecutivos sem correções. Ó a média como é que fica, longe do preço. Tá? Então, enquanto ele não fizer uma correção, pelo menos nas médias ali do curtíssimo prazo, não tem venda. E para baixo, próximo alvo é foda, né? 4,20. E FIX, setor imobiliário, por enquanto não vejo nada. O setor ainda mais pesado, fazendo uma correção depois de subir forte. E ele já quebra o último fundo, o que é um ponto de atenção no curtíssimo prazo, passa a negociar abaixo da média móvel de 20 períodos. E sugere mais correções por enquanto. Tá? Ou seja, que é mais provável que o setor fique ainda mais pesado na ponta da venda e os movimentos para cima, no curto prazo, sejam pullback, sejam correção da forte queda das 3 últimas semanas. Tá? Ou seja, possibilidades de compra são operações mais curtas, não vejo muito aquele cenário para estender, para ficar segurando as posições por enquanto. Uma maneira simples de trabalhar os alvos nas operações compradas de vocês, mais uma vez, é média móvel de 20 do tempo gráfico diário, média móvel de 10 utilizada pelo tempo gráfico semanal, que são bons pontos de referência em pullbacks de um movimento de baixa para alta. Assim como a gente utiliza no movimento de alta para buscar as compras próximas a essas médias, claro, com contexto de confluência próxima a gap, FVG, ponto de interesse, enfim, né? Mas só as médias ali já dá para você ter um bom parâmetro, tá? Não é que você vai vender ou comprar só de testar as médias, tudo bem? Aí tem a questão da 9.1, 9.2, ponto contínuo, mas ainda está bem mais pesado, tá? Tanto diário quanto semanal. Vamos ver o mensal, provavelmente voltando nas... o mensal, se a gente fosse considerar a média móvel de 20, cara, tem espaço para ir até 3.600, o que gera um drawdown bem grande e significa que os ativos ali do setor podem ainda gerar uma correção mais forte para baixo, o que no curto prazo seria entender o mercado em tendência, em continuação de tendência de baixa. Tá? É o mensal mesmo. Na média móvel curta ele já chega por enquanto, então aqui pode ser um ponto onde fique reacumulando, fique mais lateral,
mas ainda assim dentro de um cenário mais negativo no curto prazo, tá? Pomo 4, cara, ainda não gosto do papel, tá? Apesar do papel trabalhar numa região de suporte, ele tá mais fraco. Entra muita agressão na venda nesse movimento aqui do papel. Aí esses movimentos de alta são movimentos fracos, porque sobe com bastante pavio, corpo pequeno, né? Não são corpos muito grandes. E quando entra o movimento de venda, eu tenho os corpos dos candles maiores e os pavios menores, o que sugere a possibilidade disso aqui ser um topo. Isso aqui não, isso aqui já é um topo. Topo mais baixo e o papel testar fundo aqui no 5,38, tá? Que é o limite de stop para compradores. Perdeu esse fundo aqui, eu não ficaria comprado nem que a vaca tussa, porque ele pode fazer um zigue-zague para baixo. Ó. E aí, meu amigo, o alvo é lá 4,51. Tá? Vamos ver o ABV. O ABV já foi embora, né? Já trabalha aqui para baixo, tempo gráfico diário. Possibilidade de pullback, cara, para ser bem sincero, isso aqui tá com cara, ó, de topo mais baixo para avançar no fundo. Tá? Para avançar no fundo. Então, assim, não vejo nada muito interessante no papel. Acho o papel mais fraco, mais pesado na venda. Tupi se recuperou, acionou uma possível bandeira nessa região. Não vejo nada ainda que me interesse para comprar aqui. O fato é que o ponto de defesa, por enquanto, do papel, ele segue aqui embaixo, nessa região. A faixa dos 13,70. Então, é um ponto para avaliar. Para pelo menos observar, caso ele faça um pullback aqui, se ele deixa algum cenário de compra mais aqui próximo dessa região dos 13,66. Que aí me sugere um stop curto aqui de 3,24 para tentar até o topo aqui dos 16, o que já dá 15%. Tá? É a única coisa que eu vejo. Deixa eu ver o semanal se tem alguma coisa. Não, seria mais o pullback, cara. E aí é aquela, né? Essa chegou na região de 13,70, é ir para 60. E aí deixa eu tirar essas médias, senão fica um balaio de gato, 15 minutos. Para aí sim tentar uma entrada aqui de day trade, com risco de day trade, mas buscar um alvo ali de swing trade. Tá? Mas por enquanto eu ainda não vejo nada para ser feito no papel. Rapid 4, papel segue caindo forte, pesado na venda. Não vejo compras, não vejo motivos para estar comprado também. A perda de 5,16 era para ser estopado. Depois o fundo aqui dos 4,40 recente que foi perdido essa semana também sugeria stop. O papel trabalha numa região que foi suporte anterior, mas que por enquanto não tem nada de interesse comprador. Tá? Mais uma vez, o contexto das barras. Nós temos muita agressão na venda. Barras longas, pouquíssimo pavio e os movimentos de repique comprador, corpo pequeno, movimento arrastado e depois pancada na venda de novo. E na última vez aqui, mais uma vez, muita agressão na venda perdendo fundo. Expectativa continuar o movimento para baixo. Tá? Enquanto ele não gerar um grande desbalanço para cima, voltar a negociar em cima da média móvel de 20 do diário, do semanal com fluxo comprador, quebrando topos importantes anteriores, ó, não tem nada para fazer. Qualquer pullback próximo a 20 do tempo gráfico semanal sugere buscar validações de venda pelo tempo gráfico diário, pelo tempo gráfico de 60 minutos. Tá? No momento, essas regiões encontram-se aqui. Olha. Essa faixa de 5 e 10 é um bom ponto para avaliar a venda de pullback, tá? TASA 4, eu tinha separado o papel para falar no vídeo de final de semana, acabou ficando muito longo. Ele tem uma quebra de expectativa, tá? Ele vem para baixo, para baixo, para baixo. Testa fundo de longuíssimo prazo, olha, que é esse fundo aqui, de 2020, e gera uma quebra, né? Para baixo, para baixo, para baixo, redistribuindo, para baixo, gera uma mínima, gera um desbalanço. Por enquanto inverte a expectativa, não inverteu tendência ainda segue de baixo. Mas no curtíssimo prazo eu posso sim trabalhar com uma compra por enquanto. O volume. Um volume aqui. Um volume alto, mas por quê? Região de fundo de 2020, cara. Então quem estava vendendo no papel, zerou posição, fez saída parcial aqui. Para zerar posições vendidas você tem que comprar. Tá? Então assim, não é um volume assim que chama muita atenção. Apesar da característica do movimento ele ser interessante porque ele gera aqui esses gaps entre barras, olha. Tá? Ou seja, aí me sugere aqui, tem um Inversion Fair Value Gap, que é um gap invertido do movimento anterior com essa agressão de barra de venda de engolfo. Tá?
passa aqui uma região de interesse que tem confluência com o gap do outro movimento aqui para frente. Então, cara, caso o papel volte para cá, ó, a região de 4,50 eu avaliaria sim uma possibilidade de compra nessa formação de um fundo ascendente de curtíssimo prazo no papel para fazer um movimento desse. Agora, quais são os pontos que eu trabalharia com alvo em qualquer operação compradora com confirmações aqui? Olha, ele já está bem próximo, que é essa faixa aqui. E aí, deixa eu tirar essa... Deixa eu deixar ela mais clara. Isso aqui segue sendo uma lateralidade, tá? Isso aqui segue sendo uma lateralidade. Qual é a extremidade disso aqui, né? Olha, para que fique visualmente fácil de vocês entenderem. Essa é a extremidade para cima e essa é a extremidade para baixo. E aqui o preço lateral. Então eu tenho o primeiro alvo, que no caso é resistência para cima, onde ele já está bem próximo, é óbvio que não tem nada para fazer no 5,20. E aí, depois toda essa região lá em cima. Tá? Toda essa região lá em cima. Esse ponto aqui também daria para considerar, ó. Considerar esse aqui, ó. Tudo isso aqui é resistência, tá? Então, o cara avaliaria esse ponto, ó. Que, claro, só vai fazer sentido se ele voltar, por exemplo, fazer essa correção antes de chegar nesses níveis de resistência, tá? Senão já não vale de nada. Então, ó, voltar para essas regiões aqui, buscar validações de compra para utilizar esses pontos aqui como saída da operação, tá? E é isso. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um bom descanso. Espero poder ter ajudado todos vocês e até amanhã.